Olá pessoal, nesse vídeo eu vou continuar falando sobre esse livro aqui, O Movimento de Jesus, do Gerd Thyssen. Ele é um livro da editora Loyola, a data dele é de 2008, e vou continuar abordando mais alguns pontos, né? O Gerd Thyssen, ele acrescenta um elemento adicional para o fracasso da continuidade do movimento cristão na Palestina, tá? Qual foi um problema adicional? O problema adicional foi o sucesso do cristianismo fora da Palestina, entre os gentios, que teve repercussões negativas em Jerusalém. Mostra que o próprio Flávio Joséfo, ele fala muito pouco dos cristãos em Jerusalém. Ele se limita a uma breve passagem de Jesus e a descrever lá o assassinato de Tiago, irmão de Jesus, mas muito brevemente. O Joséfo mostra que as revoltas de Judas Galileu contra o pagamento de impostos e posteriormente dois de seus filhos, Simão e Jacó, que acabaram crucificados pelo procurador Tibério Alexandre em 44, mostram que havia um clima de instabilidade na Galiléia, a despeito do período relativamente longo do reinado de Herodes Antipas, que durou de 4 a.C. a 39 depois de Cristo, durou 43 anos, né? Joséfo destaca nesta fase a presença de muitos líderes bandoleiros, né, como Ptolomeu da Idumeia e Eleazar, na Judéia e Samaria. Além desses bandidos sociais, Gerd Thyssen destaca a ocorrência de uma grande epidemia de fome de 46 a 48, que é relatada lá em Atos dos Apóstolos, que atingiu as pessoas mais humildes. Então, apesar desse... era um clima de instabilidade aquela região ali naquela época, né? Jesus estava ciente das injustiças de sua época, como luz que cercava o palácio de Herodes, o Grande, em Jericó, em contraste com a pobreza das aldeias da Galiléia, onde todo o judeu era obrigado a pagar o dízimo ao templo, entre outros tributos, como o imposto territorial, o imposto pessoal. Por volta de 17 depois de Cristo, as províncias da Síria e da Judéia solicitaram ao imperador Tibério uma redução dos impostos, considerados excessivos. Vitélio, mais tarde, concordou nessa redução, aí por volta do ano 36. Joséfo, em Antiguidades Judaicas, capítulo 20.81, ele revela os conflitos internos entre os sacerdotes do templo, envolvendo as disputas em torno da repartição das receitas. Porque, como havia um clima de muita estabilidade, isso acabava fazendo com que as receitas baixassem. El afirma na Mishnah: uma pessoa ignorante não teme pecado, mas nenhum Am-Ha-Ares pode ser devoto. O Am-Ha-Ares está se referindo ao povo do campo, discriminado, possivelmente da Galileia, possivelmente cristãos. Então, essa referência daí, ela revela de uma época em que havia uma perseguição dos judeus contra os cristãos. Essa perseguição acontece com Paulo, que inicialmente perseguia os cristãos, lá pelo ano 40, 50, e ela coincide mais ou menos, essa fase 40, 50, coincide com a fase em que o evangelho que está sendo redigido. Então, segundo Gerd Thyssen, esse evangelho que, como ele vai pegar essa fase, que está havendo uma perseguição dos fariseus contra os cristãos, os fariseus vão estar sendo ali alvo de bastante crítica. Tá? Então vai ver o texto dos evangelhos, nessa fase do evangelho que acabou sendo absorvido por Mateus e Lucas, né? Esses trechos, escritos por volta do ano 50, pegam uma crítica muito forte aos fariseus. E o evangelho aqui não tem a paixão de Cristo, então são os momentos iniciais. Né? A paixão de Cristo vai aparecer tardiamente, mais tarde, com um texto que é escrito dos evangelhos, que é por volta dos anos 70, 80. 70, 80 já não tem tanta oposição dos fariseus. Então, isso talvez explique o porquê que na paixão de Cristo os fariseus meio que saem de cena. Eles não são acusados da morte de Jesus.
a culpa meio que cai em cima do sinédrio, dos saduceus. Os fariseus não entram muito. E ali, inclusive, na paixão, aparece fariseus que defendem Jesus, né? O Nicodemos defende Jesus no sinédrio, José de Arimateia se encarrega do sepultamento de Jesus. Então ele tenta explicar essa mudança de comportamento dos fariseus em função do texto, quando foi escrito o texto. Flávio José ele se refere a um certo Jesus, filho de Ananias, entregue ao procurador romano. Ele profetizou em 62 a destruição do templo, isso aparece em Guerra de Judeus 6:300. Isso torna razoável supor que o fato de Jesus de Nazaré ter repetido a mesma profecia e ter sido apresentado ao procurador Pilatos, né, prefeito Pilatos na época, seria razoável, porque o Ananias foi apresentado à autoridade romana. Entre os essênios, o mestre da justiça também foi perseguido, entre os motivos por sua crítica ao templo. Então, esses relatos meio que estão alinhados aí com o relato de Jesus, né? Então, existem alguns episódios aí que marcam essa tensão entre cristãos e judeus, né? Atos 12, versículo 2, se refere à morte de Tiago Zebedeu. Tiago Zebedeu é irmão de João Zebedeu. João Zebedeu é João o apóstolo que Jesus amava. É para distinguir o Tiago, irmão de Jesus. Esse é um outro Tiago, o Tiago, irmão de Jesus, que foi líder lá da igreja de Jerusalém. Então, Tiago Zebedeu, ele morreu à espada pelo rei Herodes Agripa, lá por volta de 44 depois de Cristo. Então, temos aí os atritos aí entre cristãos e judeus. Estevão também foi linchado, segundo Atos 7:51. O próprio irmão de Jesus, Tiago, foi assassinado pelo sumo sacerdote lá em 62. E é interessante que o sumo sacerdote, naquela ocasião, ele estava ocupando o lugar do procurador. Estava ocupando uma vacância temporária do procurador. Beatriz, então, mostra isso, que existe um enfrentamento político de Jesus com as autoridades, pelo menos em 5 episódios, que isso aparece meio que indiretamente, né? Quando Jesus chama Herodes de raposa, quando em Mateus 10:42 Jesus critica os governantes das nações que oprimem os povos, quando em Marcos 3:24 Jesus escolhe a metáfora do reino dividido que tem que ruir, na referência ao caniço agitado pelo vento, numa referência à humildade de João Batista, que tal como o trigo se inclina à vontade do Espírito Santo, isso pode conter, segundo Gertz, uma crítica a Herodes e ao Palácio Real. E, finalmente, ao negar o direito ao divórcio, Jesus pode estar sendo crítico contra a prática matrimonial da família de Herodes, né, que não respeitava essa regra. Então, ele vê algum conteúdo político na mensagem de Jesus, mas muito indireto, né? Estamos longe de caracterizar Jesus como um líder revolucionário, rebelde, que incitasse a revolta contra Roma. Estamos longe. Mas ele indica algumas conotações críticas políticas de Jesus, aí, ainda que indiretas. Outro evento é que no exorcismo de Gerasa, ou Gadara, né, em Marcos 5, versículo 1 ao 20, Jesus pergunta o nome dos demônios, e eles respondem que é uma legião. Isso seria uma referência indireta à 10ª legião fretense romana, que estava instalada na Síria, mais próxima à legião romana, que controlava ali a região da Palestina. E essa legião fretense tinha um javali como símbolo, então parecido com porco. Então Gertz considera essa passagem uma alusão política insofismável. O Gertz vai analisar também as curas realizadas por Jesus com a mulher sírio-fenícia, que está descrita em Mateus 15:22, e com um centurião romano. Segundo ele, nesses 2 episódios, há uma tensão entre judeus e gentios, e que é repercutida em Jesus. Jesus absorve essas tensões, né?
no episódio, a mulher superou uma resistência inicial de Jesus, porque Jesus inicialmente não queria curar a mulher. Para Gertesen, dizem, Jesus estava marcado por um preconceito nacionalista contra a origem gentia da mulher. E inclusive faz uma comparação dela com cachorrinhos. Ela fala assim, e ele respondendo, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, portanto, responde disso, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Está chamando a mulher de cachorrinho. Então, Gertisen diz que essa passagem é uma das únicas em que Jesus não domina a situação, ou seja, ele acaba convencido, a mulher fez ele mudar de ideia. Outra evidência dessa relação turbulência com gentios, né, é que não é evidência que Jesus tenha pregado em cidades mais helenizadas, como Séforis e Tiberíades. Séforis tinha uma cultura helenizada, e na guerra judaica ela permaneceu fiel a Roma, de modo que havia uma significativa diferença de mentalidade com a Galileia, o que indica ser bastante improvável que em sua juventude Jesus tivesse recebido influências culturais vindas de Séforis, com algumas exceções. Por exemplo, o cinismo. Jesus reproduz a regra de ouro em ética, tudo aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-vos a vós mesmos, Mateus 7,12. Em Aristóteles, nós temos algo parecido, ele diz assim, a pergunta de como devemos nos portar para com nossos amigos, responde exatamente assim, como nós desejamos que eles se portem conosco. Está em Diógenes Laércio, 5,21. Philon também diz, o que alguém odeia sofrer, ele tampouco deve praticar. Hipotética 7,6. Então, essas são as tensões aí que Jesus acaba, então, de alguma maneira, absorvendo essa filosofia vinda dos gentios. Né? Isso que o Gertsen está sofrendo essa influência, assim como sofreu a influência dos essênios. Muito obrigado, então.